Foi assim, ó, eu conheci a palavra de Deus pela os missionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso está fazendo a base de 83 anos, mais ou menos, que eu conhecia a Bíblia Sagrada, né? Eu tinha 12 anos de idade. Ali eu já conhecia a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E desde lá eu nunca deixei de ir. E só que a minha juventude, por exemplo, já foi no mundo, né? Porque foi assim, lá em casa tinha bastante gente, né? Então eles chegaram lá e alguém aceitou, mas meu pai foi revoltoso, ele não aceitou de maneira nenhuma. E a igreja adventista, eles guardam o sábado, né? E então e um vizinho meu aceitou, ele tinha 2 filhos moços e uma menina, e eles faziam reunião lá os sábados, né? E nós morávamos perto, era vizinho nosso. Daí eu ia para lá, sem a ordem do meu pai, e o meu pai castigava. Aí era sábado, né, que era a reunião deles. Aí domingo ele fazia eu ir para a roça trabalhar, e eles ficavam lá. A casa do meu pai era de dança, de festa, né, tinha aquele salão grande. Eles ficavam lá na domingueira cantando e tocando, e eu lá no morro, na beira da mata lá, trabalhando lá na roça e chorando e dizendo assim para mim: por que o meu pai não entende? Se eu obedeço a Deus, eu estou obedecendo a ele, mas não. Foi assim, passou-se mais ou menos 2 anos, né? E com 14 anos, com a idade de 14 anos, aí veio, o meu pai era amigo do negociante muito forte naquele tempo, lá tinha de tudo, né? Era açougue, era tudo, era loja, era tudo, né? E daí esse dono desse mercado grande lá, ele veio ali, ele era amigo do meu pai, um dia ele estava lá em casa, nós estávamos preparando milho para vender, milho, estava na roça lá. E daí ele disse: seu Antônio, dá um filho desse teu aí para trabalhar lá comigo. Daí meu pai disse: olha, tem esses aí, ó, escolhe um. Daí ele olhou para mim e disse: queres ir trabalhar lá comigo? Eu disse: meu pai, deixar eu vou. Daí eu fui para lá, aí tinha 14 anos, né? Daí eu fui lá e a minha adolescência, minha juventude, passei tudo lá. Daí a Bíblia Sagrada foi esquecida, acabou tudo, né? O senhor abandonou Jesus nesse tempo, nesse período? Daí aquele tempo lá, eu cresci e trabalhei lá, eu entrei lá com 14 anos, eu fiquei até receber o exército, eu tinha 19 anos. E daí já a Bíblia para mim já tinha esquecido, já, não tinha mais. Daí eu fui servir o exército, fui lá para o Rio de Janeiro, e lá eu me envolvi com todas aquelas favelas que não tinha, por exemplo, como hoje tem esse negócio de maconha, essas coisas, mas naquele tempo não tinha nada disso, mas era uma quantidade de gente lá, era uma coisa tremenda. Até os militares, por exemplo, era proibido de ir nessas favelas, e a gente ia. Eu enfrentava coisas lá que hoje eu penso, Deus me guardou até aqui, porque tinha alguma, assim, certo, Deus tem misericórdia de mim, porque eu queria tanto servir a Deus, pequeno, né, até aquela idade, 14 anos. Daí a minha juventude passei ali. Eu voltei para cá, continuei, tocava numa orquestra de um vizinho meu lá, nós éramos em 5, 6 componentes, né? Tinha o filho dele, um tocava violão e outro cavaquinho, outro pandeiro, e tinha um que era vizinho nosso, que era o da bateria, e o dono da orquestra, que era o pai dos rapazes, né? Ele tinha o acordeão, né? Então nós fizemos uma orquestra, tocava baile, tocava aniversário, tocava festa de igreja católica, tudo lá. E assim até
eu comecei a sair de lá daquele negociante, quando eu voltei do exército, fui para lá ainda. Aí saí de lá, pensei em trabalhar na roça, meu pai tinha muita terra, muitas coisas, e tinha pastagem, tudo, e podia criar tudo lá. Aí eu pensei em trabalhar na roça para arrumar alguma coisa na vida. Lá onde eu estava trabalhando nunca conseguia fazer, não dá nada. Daí comprei já uma novilha já para começar a criação toda. Aí trabalhava lá de manhã cedo escuro até a noite, tudo aqui, não descansava meio-dia nem nada. Aí meu pai ficou com dó de mim. Ele disse, meu filho, tu pensar em casar um dia, vai trabalhar de operário na cidade, porque aqui na roça é difícil. Eu comecei a fazer a conta, né, que eu planto tanto milho e vendo tanto oipim, lá tinha fecularia, vendia oipim para a fábrica, né. Comecei a fazer a conta, vi que não dava mesmo, daí fui para lá para Rio do Sul. Daí eu fui parar na casa de uma irmã minha que era crente da Assembleia de Deus, na Rio do Sul, né. Então eu parava lá com eles lá. Daí o meu cunhado começou a me falar da palavra de Deus para mim, né? Falar, mas eu não aceitava. Eu não aceitava, então, quando um dia ele disse para mim, bom, tu vai lá na igreja com nós, vai lá, vamos assistir um culto, vamos lá, vamos, Assembleia de Deus, lá do Rio do Sul. Né? Daí eu fui. A igreja da Adventista sabe como é que é, né? Tem negócio de barulho, né? Daí eu fui lá, mas naquele tempo os crentes eram assim, fervorosos, né? Um barulhão lá dentro, né? Daí eu fiquei até meio agoniado lá dentro. Daí quando eu saí para fora, o meu cunhado perguntou, daí gostasse? Eu disse, nossa do céu, gostar, parece que estão tudo doido aí dentro. Aí ele chorou lá fora quando eu disse assim, parece que estão tudo doido aqui, a barulheira. Aí, mas foi indo dali. Daí ele mudou-se para Laje, meu cunhado, e eu fui para lá com ele, lá para Laje, né? E lá não tinha outro meio, ia na igreja lá, né? E o pastor lá, que era do Rio Grande, era o nome dele, nunca me esqueci, agora ele já faleceu, era Sebastião Mota. Ele era pastor? Ele era o pastor da igreja lá, né? Então ele não largava de mim, ele falava muito, pega a tua cruz, eu disse, mas eu estava casado já, né? Tinha duas crianças já. Né? Aí eu disse para ele, mas a minha esposa ela não quer saber de crente, não quer saber de crente de maneira nenhuma. Uhum. Daí E daí? eu disse para ele, nós vivemos uma vida muito boa, eu com a minha esposa, nós temos uma vida boa, depois um vai para uma igreja, outro para outra, não vai funcionar mais direito. Daí ele disse para mim, ele disse, se você viveu bem, tu procura viver melhor ainda. Se tu tratava bem dela, trata melhor ainda. Quando ela vai na missa, leva ela na missa, vai junto lá com ela e tudo, ela vai compreender. Pelo teu modo de viver, ela vai compreender um dia. E assim foi. Passou-se o tempo, mas ela não queria saber, porque o meu sogro, antes de eu me casar, ele sabia que eu parava na casa do crente, né? Ele disse para mim, olha Pedro, se é para ser crente um dia, você me avisa agora, porque daí nós não vou querer que você case com a minha filha, não. O pai dela não queria que o senhor casasse com ela, se o senhor fosse crente? Não. Aí eu pensei, eu era positivo. Pensei assim, ele não tem nada a ver com eu e ela, se ela gostar de mim, eu gostar dela, não tem nada a ver. Vale. E assim foi. Aí a minha sogra, a futura sogra, né? Aí eu já tinha a Bíblia, porque a minha irmã me deu uma Bíblia, né? Aí ela disse, tu tens uma Bíblia, né? Lá eu disse, tenho. Essa Bíblia é Bíblia crente, não é Bíblia católica. Eu disse, é tudo igual, tanto faz, a palavra é a mesma. Mas não sei o que lá, ele disse, traz a tua Bíblia e vai levar lá para o padre. Aí levei a Bíblia de para ela, levar para o padre, e quando ela trouxe de volta, ela disse, o padre disse que não era, eu disse, claro, da impressora, né? Não é da católica, é da impressora evangélica, né? É só, aí eu disse, a diferença é só isso aí. Aí ficou, passou-se muito tempo disso aí. E casemos no católico, né? Tudo daí, fui mudar para Lages. Aí
pastor de lá me ajudava muito, me aconselhava muito. E eu disse, mano, nós temos uma vida boa, depois fica tudo ruim, ela não quer nem por nada, porque a minha sogra dizia, a Alice, ela se criou debaixo da saia das freiras, porque ela nunca foi em dança, ela nunca foi em nada, ela só na igreja católica, né, em casa, ela era religiosa. Ela é muito religiosa. É, bem religiosa, ela cumpria todo o dever, né. Daí, o meu cunhado me convidou para vir aqui em Ibirama, na nossa terra, onde nós nascemos, né. Eles vão lá ver a nossa gente, lá e ele queria que eu fosse na igreja, né. Aí tinha uma inauguração de uma igreja, Assembleia de Deus, no posto indígena de Ibirama, que era a primeira igreja que entrou lá, que lá não podia ter igreja nem católica, nem lá não, mas com sentido de Assembleia de Deus. Aí veio a inauguração ali. Outra vez, o barulho os índios lá, nossa do céu, eu disse, não aceitei de jeito nenhum esse barulho. Mas contudo, eu cheguei ao Rio do Sul, aí nós pousamos na casa do pastor do Rio do Sul, que era o pai do Lenay Cabral, como é que era? Osmar Cabral era o pastor lá, né? Eles saiu com uma pregação lá, que olha, eu não pude mais suportar. Eu disse, não, eu vou mesmo pegar a minha cruz e pronto, nem que eu vou sofrer. E daí quando voltamos para casa, a minha sobrinha, nós morava não muito pertinho um do outro, lá, mas no mesmo bairro, né, lá em Lages, meu cunhado e eu. Daí a minha sobrinha mais velha, ela já foi lá, antes de eu chegar em casa, foi lá e disse, olha, o tio Pedro ficou crente. Daí estragou tudo já. Aí quando eu cheguei, aquela mulher que, quando eu chegava lá, ela falava, vem cá, eu fiz uma comidinha assim diferente, hoje tem novidade, que não é coisa. Aquela mulher agradável, ela não me deu importância, ela não ficou assim amarrada, não falava e tinha botado já, naquele tempo a gente botava as crianças na cama cedo, né? Ela já tinha as crianças na cama, era 2. E daí, quando eu cheguei, vi ela assim diferente, mas ela ficava amarrada, ela andava para cá, para lá, até que uma hora ela soltou. Uma mulher que nunca me disse uma palavra assim, contra mim, nada, nunca, nós tinha uma vida diferente. E aquela mulher veio com uma palavra, de certo, ela veio lá do inimigo da nossa alma, chegou, ela disse para mim, tu fosse lá para aquela igreja, ela disse, tu queres ir lá, tu queres ir para o inferno, pode ir, agora eu não vou. Aí para mim aquilo foi, nossa, foi um choque que pensei assim, será que eu vou suportar? E aí disse para ela, olha Alice, vamos fazer assim, ó. Se você não quiser ir, não é obrigado, só isso não me impede de eu ir, nós vamos continuar a nossa vida sempre assim. Mas ela ficou diferente um pouco. Aquela palavra que ela disse para mim, aquilo me cortou tanto que eu fiquei tão, assim, meio que eu não ia vencer. Ela disse, porque uma mulher que nunca me disse nada, agora dizer, se tu quer ir para o inferno, vai, agora eu não vou. Aquilo para mim foi pesado. Aí eu disse, olha, se você não quiser, não tem problema nenhum, só que nós vamos continuar a nossa vida assim, você não me impede de eu ir, tá? Aí me aprontei era um dia de culto, né? Me aprontei para ir para a igreja, ela mudou tudo. Daí ela estava diferente, aí quando eu ia sair na porta para ir para a igreja, ela veio na porta e disse, eu vou junto contigo. Mas tu veja só como é o inimigo, eu vou junto contigo. Aí como eu era uma pessoa também bem exigente, eu disse, não, hoje tu não vai, tu foi muito mal criada para mim, hoje tu vai ficar em casa, outro dia eu te levo, mas hoje não. Fiz esse castigozinho para ela. Assim ela suportou aquilo e acho que os primeiros cultos já ela começou a ir, lá naquele tempo, lá em Lages, fazia culto nas casas, assim, nos bairros, né? E lá naqueles bairros eu levava ela junto, ela foi ouvindo. 2 semanas ela já estava comigo na igreja. Estavam os dois servindo a Jesus. E aquela mulher, ela quando aceitou Jesus, a regra da igreja naquele tempo era você não chegou naquele tempo, sua mãe talvez chegou. Era uma regra da igreja, as vestimentas tinha que ser decente, né? Não podia usar essa roupa colada, pouco, né? Não podia usar mini saia, naquele tempo já tinha. Era vestido, o nosso padre lá é assim, ó, na igreja católica lá,
não entrava uma mulher de manga de vestido curta e nem de vestido acima do joelho, e nem nada dessa roupa colada, né? Ele dizia, aqui na casa de Deus tem que haver reverência. Esse padre era um padre, é um homem já de idade já. E aqui na casa de Deus tem que haver reverência, onde Deus habita tem que haver reverência, e não deixava entrar, e o pessoal aceitava, né? Mas as moças, que não gostavam de andar com essas manguinhas assim, curtas, né? Elas faziam uma manga farsa assim, né? E quando ia para a igreja, lá botava a manga farsa, para entrar na igreja, quando saía da igreja, elas tiravam e botavam na bolsa. Então, era uma coisa importante. E naquele tempo a igreja católica, ela contrariava muito os evangélicos, né? Os padres lá, eles olha, tomavam Bíblia, para quem, que aqueles adventistas venderam muita Bíblia lá e deram também, né? Deram presente para quem não podia comprar, quem tinha que dar. Então o padre tomava as Bíblias e disse que queimava, ninguém sabe, né? Aí ficou aquela vida assim, um tempo, daí a Alice foi para a igreja comigo e desde lá nunca mais ela nunca botou a tesoura no cabelo, cortar cabelo, ela usou a sua roupinha sempre decente na igreja, ela foi uma crente que aqueles 30 e poucos anos que nós vivemos, ela foi fiel a Deus. E quando ela estava lá desenganada da medicina, né, que a doença dela era de morte, ela tinha calo assim no joelho, aí a enfermeira estava, uma crente que era colega dela, ficou lá, ela ia falecer, né, o médico desenganou, que era poucas horas ali, né. Daí eu não pude, eu disse para ela, eu não vou suportar aqui, eu não consigo ficar aqui com ela aqui. Aí aquela irmã disse para mim, pode ir para casa que quando ela se passar, que ela falecer, eu ligo. Aí ela disse para mim que as enfermeiras ali, né, o joelho dela como é, ó. Aí ela disse de orar por vocês. Nesse período o senhor já tinha quantos filhos já? Nesse tempo? É. Tinha só os dois. Era o Otair, o mais velho era o Otair, já faleceu, né? No acidente. E o outro está morando em São Francisco, que era o Oswaldir. E eu tenho outro que era caminhoneiro, o Lau, né? Que era mais novo. Também chegou a servir a Deus com nós, né? Ele também faleceu, também já, ele era caminhoneiro, né? Se aposentou, não teve prazer de ficar em casa. Quando ele se aposentou, ele trabalhava na Itapemirim, né? Uma carreta assim. Ele ganhou bastante dinheiro, ele ganhava bem. Ele comprou um caminhão e encostou lá no material de construção e continuou trabalhando. Né? Nesse período o senhor já tinha ganhado muitas almas para Jesus? O senhor já tinha... Olha, tinha deixado de evangelizar? Eu me converti, como eu falei para ti, né? A minha juventude foi nesse mundo. Aí, participava de tudo. Eu era tremendo mesmo. Hoje eu tenho aqui um sinal aqui de uma facada que eu levei aqui num baile de noite. E ninguém soube quem me cortou. Cortou a minha calça e quando viram o sangue correndo, viram que eu estava cortado. Mas eu desconfiei assim que... Aí os meus irmãos, tinha 2 irmãos meus lá, eles eram tremendos também, fecharam a porta da casa e começaram a revistar tudo, quem tinha faca ali dentro, né? E encontraram uma faca só num colega meu. Aí, né, aí ficou... Ficou na dúvida? Ficou na dúvida aí. Mas a encrenca ali foi uma encrenca assim, uma briga ali, que ninguém se entenderam mais um no outro, era rasteira, era cabeçada, era tombo, e tudo. Aí quando acabou tudo, eu estava cortado, aí um cortou eu. Então ficou uma marca aí do tempo do mundo. E as coisas que eu me converti foi eu morava na cidade de Lages, em 1955. Em 1957, nós trabalhávamos em construção. Nós construímos uma igreja católica, que é o Santuário São José do Tadeu, foi uma equipe crente que fez. E o padre Vigário, ele tornou-se muito amigo meu, porque eu trabalhava só em acabamento, tudo. Umas coisas lindas lá daquela igreja católica, tinha 12 metros de altura por dentro, assim, né?
Era uma coisa bem linda, aquelas coisas de acabamento, tudo, é tudo comigo, tudo comigo. Eu fiz tudo. E o dono, e um fabriqueiro que governava naquele tempo também a igreja lá, eles tinham o chamado fabriqueiro, né? Era o dono de uma indústria de móveis, e ele cedeu as máquinas para mim trabalhar lá, fazer as coisas lá na fábrica dele, né? Era perto da igreja. Eu fiz tudo lá, aquelas colunas, e até tem a foto ainda da igreja que o padre me deu de presente. Não deu para ninguém, mas para mim ele deu. Escreveu atrás, disse ao amigo Pedro Antônio Moro, carpinteiro dos trabalhos dessa grandiosa obra, oferece o padre Henrique Guarizão, vigário, assinou e carimbou o carimbo da igreja e me deu. Tem hoje ainda, está por aí. Imagina aí. Naquele tempo, nós terminamos a igreja, o meu cunhado tinha empreiteira, né? Ele ganhou a licitação, embora que a dele era mais caro e era uma equipe crente, né? Então o padre não aceitava. Mas esse que fabriquei, esse cara, seu Abrão Buscariota, que era o dono de uma indústria grande lá, era de exportação, né? Trabalhava muita gente lá. Nós tínhamos feito um trabalho lá para ele de concretar, vigamento, lá, essas coisas. Emenda lá na fábrica, ele gostou muito do nosso serviço de gerência que nós fizemos, né? Terminamos cedo. Aí o meu cunhado perdeu a licitação quando fizeram a coisa para quem pegar o serviço da igreja católica, né? Mas esse homem, ele exigiu lá, o padre, que tinha que ser nós, nesse tempo. Então era o padre vigário, ele era catarinense, era era família de Capinzal, chamava-se Henrique Guarizão. E o segundo padre, que era em dois, né? O segundo, o ajudante dele era argentino, era um argentino, padre Ernesto. E aquele era positivo. Quando nós chegamos lá, ele disse para mim assim, eu soube que lá na igreja de vocês é um barulhão do demônio. Aí tinha um irmão perto dele, o padre, você não leu na Bíblia o que aconteceu no dia de Pentecostes? Sei. Aí, mas ele era bem diferente, tá? Ele era diferente. Aí depois ele tinha um corredor assim por trás da igreja, que varava na maternidade lá. Lá ele rezava a missa às 5 horas da manhã lá naquela maternidade, né? Ele passava ali por trás, tinha um carreiro. E o jardineiro lá deixou lenha no carreiro, ele passou no lugar e caiu. Aí ele foi xingar o jardineiro, ele disse que o jardineiro pegou ele aqui assim e caiu aqui assim. Aí ele disse para mim, no outro dia já foi contar para mim. Ele disse, lá na igreja de vocês não briga, né? Eu disse, não, ninguém é cachorro para brigar. Tá, tudo bem. Aí passou-se um tempinho, aí ele compreendeu que a igreja, a Assembleia de Deus, funcionava bem, né? As coisas de Deus, né? Aí um dia ele disse para mim, ó, Assembleia de Deus, trigo limpo. Eu disse, tá bom. Aí fomos tirar as imagens que estavam lá debaixo da rua, para passar para a casa do padre, em cima, as imagens, né? E o padre Henrique, ele era muito das imagens, então o padre, olha, cuida para não quebrar, cuida. Ele vinha por trás de mim, eu vinha com a imagem daquela de coisa assim, ele vinha por trás de mim e dizia, santo, santo do demônio, isso não é santo nada. Ele era contrário, esse padre Ernesto. Meu cunhado disse, eu vou comprar um carro e nós vamos trabalhar de vendedor ambulante. Comecemos a trabalhar, comprou um Ford A naquele tempo, Ford A, né? Então o município de Lages abrangia tudo aquilo ali lá, até na Anitta Garibaldi era tudo Lages ali. Esses que são hoje tudo cidade, Campo Marto, Campo Belo, Cerro Negro, Lagoa da Estiva, Anitta Garibaldi, tudo pertencia para Lages. Então nós andávamos por aquele lugar tudo ali, né? Aí nós pegava a Bíblia e levava junto. Então, o menino, ele era dono do carro, então fizemos um acordo assim, que ele ganhava 60% da venda, né? E eu 40%. Só que eu pulei com a despesa do carro também, junto, né? E andemos para isso. Espalhamos Bíblia por tudo que é canto, nada, não tinha, naquele tempo não existia crente em lugar nenhum, nem lá, de Capão Marto para lá até a Anitta Garibaldi, Cerro Negro. Então combinamos assim, nós levávamos a Bíblia para vender, né? E quando achava uma pessoa que tinha muito desejo de ter uma Bíblia, mas não conseguia comprar, não tinha dinheiro, aí nós presenteava e cada um pagava metade, né? E a Assembleia de Deus também não tinha Bíblia, né, suficiente para nós levar. Nós pegávamos na igreja adventista, lá tinha bastante Bíblia. E assim, aí tinha uma fazenda lá num lugar chamado
São Vicente de Paula. Lá tinha uma fazenda, um fazendeiro, era um alemão da Alemanha, mas isso tinha só de pinhado, assim, de pinheiro, tinha 50 colônias só por pinhado. Era uma coisa tremenda, era um homem muito... E ele era desenganado da medicina, ele tinha câncer nos intestinos. Então ele morava em Porto Alegre. Ele vinha por Lages, né, de ônibus, ali sempre esperava carona, né, para lá. E nós dava carona para ele sempre, esse fazendeiro. Aí um dia ele disse, eu estou vendo que vocês negociam sempre para cá, para a banda da Anitta. Vocês querem uma casa para morar? Eu tenho casa vazia lá. Vocês não vão pagar nada, não precisa pagar nada. Nós fomos lá na fazenda dele, tinha casa boa, deu certo até as casas. Nós tinha criança, né? Eu tinha 2 crianças e o meu cunhado tinha 3, precisava ser quarto, né? A casa, achei uma casa cada um que tinha tudo que precisava. Fomos para lá, olha lá. Daí o Ford ele tem a rodinha estreita, lá é tudo estrada de barro, né? Com chuva, ele portava lá e achava o firme, nós ia, né? Mas o jipe não passava, aquela pneu largão não ia. Aí ele dava carona para fazendeiro, para tudo que era coisa lá. E aquele homem pegou um dia aí e disse, eu vejo que vocês negociam a banda da Anitta Garibaldi. Vocês querem uma casa morar aqui? Eu tenho casa lá na minha fazenda vazia. Aí fomos lá na fazenda dele, lá no estado de São José não, como é que eu falei agora, São Vicente de Paula. Chegamos lá, achei uma casa que era boa para nós, e daí deu um temporal, e a estradinha lá era estreita, daí o padre tinha que rezar uma missa lá nesse lugar chamado São Vicente de Paula. Tinha uma igrejinha de madeira e ficou, a igreja era aqui, né? E o meu cunhado arrumou uma casa aqui e a outra lá. A igreja ficou no meio. Aí ele tinha que rezar a missa lá, né? Aí nós demos carona para ele. Ele levou nós levamos ele. Aí eu de lá de casa eu escutava ele fez a pregação. Ele disse, não põe o pé dentro da casa desses, são só os profetas que andam por aí. Eles destruíram. Mas a maior parte daquele pessoal ali era do Rio Grande, era tudo do Rio Grande. Católico ali. Do gaúcho, mas tudo gente boa, de origem italiana. Eles nunca deixaram de ir na nossa casa, nem tudo, era uma amizade bem bacana. Resolvemos ir para o Rio Grande, né? Resolvemos ir para o Rio Grande. Aí fomos para lá. Chegamos, a primeira casa que nós chegamos, cruzar o Pelota lá com um botezinho, uma canoinha que cruzava lá. Tinha barça lá. Aí chegamos numa casa lá, casa grande, em cima de chão batido. Aí uma família, tinha moça, tudo, mulher. E aí não vendemos nada, aí veio o meu cunhado e disse assim, dona, nós somos crentes, a senhora já viu falar em crente? Ela disse, não senhor, crente não fuma, não joga, não bebe bebida de álcool, cachaça. São umas coisinhas assim. Era uma mulher, parece que, nossa, ela suspirou forte. Disse, se o senhor viesse um dia que meu marido estivesse em casa. Meu marido, 30 anos bebendo, aí ele chega aqui nesse rancho, ele quebra esse trenzinho de casa, ele me bate em mim, os filhos correm para a rua com medo, já sai da cama a alta hora da noite. Se o senhor viesse um dia que meu marido estivesse em casa. Aí o meu cara disse assim, olha dona, quando nós vamos num lugar, nós não podemos garantir que nós voltemos outra vez, mas se um dia nós voltar, nós vamos falar para ele. Aí tivemos ali uns 3, 4 meses ele na fazenda, nessa São Vicente de Paula ali. Aí um dia eu disse para o meu cunhado, aí nós repartimos nosso estoque, né? Ele vendia a parte para ele, eu vendia a minha parte. Ele tinha carro, ele saía com o carro e vendia. Eu custava mais a vender porque eu tinha que ir com a mala, né? Daí um dia eu disse para ele, imagina, amanhã eu vou para o Rio Grande. Aí ele se lembrou daquela mulher. Disse, fala de Jesus para aquele homem, daquela mulher. Eu disse, com certeza, se ele estiver em casa. Aí eu fui. Cheguei lá, o gaúcho velho estava em casa. O bigode dele aqui assim era amarelado da fumaça do pito. Aí ele ficou com a mão levantada assim, me atendeu, com a mão na porta, assim, a porta, rancho baixo, assim, a porta lá. Aí ele disse, aqui a gente é difícil de dinheiro, tá. Daí eu disse para ele, eu gostava muito de falar a palavra de Deus para o senhor, como nós devemos proceder aqui para um dia morar no céu com nosso Deus. Pode ser.
Eu disse, eu não queria tomar o seu tempo, não sei se o senhor vai aceitar. Ele disse, baixou a mão assim e fechou as duas mãos assim, entra pra cá, homem, pode ficar o dia todo aqui. Isso não é perda de tempo? Aí entrei pra lá, ele pra lá pra cozinha, não tinha sala, não tinha nada, tudo chão batido assim, né? E ela fazendo uma comidinha ali, cheguei às 9 horas da manhã lá, né? Eu ia vender lá, claro. Deu meio-dia, eu estava lá ainda. E o homem concordava com tudo, bem assim como o senhor diz, bem assim. Daí, quando ele entendeu tudo, vi que ele entendeu tudo, eu perguntei para ele se ele queria aceitar de servir a Deus com nós, assim, ele disse tudo a regra da igreja, como que era, tudo, aí ele aceitou. Não, eu quero. Daí eu disse, eu tenho Bíblia. Eu disse, eu tenho Bíblia aí para vender. Eu disse, eu compro uma Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai entender melhor ainda do que eu estou falando hoje aqui para o senhor. Ele disse, se eu pudesse comprar uma Bíblia, mas não tenho dinheiro. Aí eu disse para ele, tá, então eu vou fazer um presente para o senhor de uma Bíblia. Você não faz isso para mim, homem? Não vai fazer isso para mim, homem? Não, eu vou dar uma Bíblia de presente, o senhor vai ler. Aí eu tinha a minha Bíblia do uso, né? Já dava às 3 horas da tarde, eu não tinha saído vender nada. Estava ali com ele. Eu fui falar para um homem, o vizinho dele, mais para cima assim, né? Aquele foi mais criado comigo. Ele me insultou. Aí ele disse assim, vai-se embora daqui, seu lagiano sem vergonha, porque ele morava no outro lado do Pelota, era Laje, né? Acarias. Daí ele disse, vai-se embora daqui, seu lagiano sem vergonha. Ele saiu no terreiro assim, né? Irmão Pedro, e qual que foi o maior desafio que o senhor encontrou nessa caminhada? Foi isso mesmo. Esse foi o maior desafio que o senhor encontrou. Daí eu subi mais acima, fui na casa do professor, dava aula para aquele povoado ali, né? Que era tudo uma pobreza, tudo caro. Aí cheguei na casa do professor, fui falar a palavra de Deus para ele, ele era solteiro. Mas ele morava ali parava na escola ali, né? A mãe dele morava 18 quilômetros longe ali. Eu fui falar para ele, ele disse, tu está falando para mim um negócio aí que eu já sei tudo, irmão. Mas ele era um homem bem esperto, sabe, em latim, né? Ele passou um crente aqui com a Bíblia, antigamente, não sei quanto tempo fazia isso. Nós aqui no Rio Grande temos um boinacho, e ele pegava uma fotozinha pequena assim, e a pessoa, ele cobrava 250 para fazer o quadro, ele levava a amostra do quadro, era um quadro bonito, cobrava 250, então ele pegava 50 cruzeiros, que teve do cruzeiro, né? De cada casa que ele fazia o quadro, ele pegava 50 cruzeiros de lá para, na entrega, aí pagasse o resto, né? Pagava o resto. Ele disse, nós aqui no Rio Grande somos muito buenachos. A minha mãe emprestou uma mula para ele. Ele disse, até hoje nem mula, nem o dinheiro da turma nunca mais apareceu aqui. Aí foi pesado. Mas daí ele foi indo, eu disse que o inimigo da nossa alma ele sempre vem adiantado. Para impedir a sua salvação, falei tudo bastante para ele aceitou. Ele compreendeu, aceitou, e nós fomos numa fazenda, a mesma coisa, aceitou também, né? O fazendeiro lá com a família toda. Duas famílias, ganhei ele para Jesus. Permaneceram, né? Até o segundo batismo foi na fazenda desse fazendeiro. Ele tinha um lago bonito, assim, uma fazenda muito organizada. Tinha um lago de uma água cristalina ali que era... E a primeira família que, pela graça de Deus mesmo, né? Porque eu não tinha... Foi Deus, né? Que fez essa mulher, ela ficou tão feliz, o marido dela ficou um santo lá dentro de casa. Quando eu chegava lá, ela só queria agradecer eu. Eu fui levar aquela palavra lá para ele, foi daquela maneira, que mudou tudo, com uma bênção lá de casa. Começou sempre a coisa que ela fez, um Deus de mim. Só eu que fez tudo, ela fazia tudo melhor para mim, quando eu chegava lá, que eu continuei visitando, sabe? Deixei maior. Eu desci uma serra de 2 quilômetros, uma serra de 2 quilômetros na picada, numa trilha lá, e tinha que às vezes agarrar nas coisas assim para descer. Com a boca fazia para escudar, né, para cá. Mas eu ia lá. Eu dormia às vezes numa cama cheirosa de suor lá da roça dele, lá numa caminha, bem simples lá, né, pai. E eu curva que o pai não deixava a gente dormir de noite. Eu ficava lá, mas porque eu queria ver ele certinho no caminho.
Então um dia eu disse para ela, olha dona, a irmã, a senhora deve agradecer a Deus, porque se não fosse Deus eu não vinha aqui. Aí ele tinha 5 filhos e casado, são 7, né? E ele pegou a Bíblia que eu dei para ele, saía onde ele tomava cachaça, no boteco lá, ele falava lá, e ele ganhava arma só, tá lá, ele ganhou muitas armas também. Aí o primeiro que ele ganhou foi um primo dele, ele era um espiritista. Aí era 8, então era a família dele 7. Aí eu falei pro pastor nosso, de lá, né, eles queriam ser batizados, eu expliquei tudo, a regra da igreja, tudo. Eles ficaram evangelizados e discipulados, sabe, tudo. Daí o pastor disse, irmão Pedro, eu não posso fazer nada, lá no Rio Grande é outro ministério, não pertence para nós. Eu disse, mas que dó, a gente, da capital lá, da cidade dele lá, não era tão longe, era 90 quilômetros. Mas naquele tempo o evangelho não ia tão fácil assim, né? Por causa das condições, era tudo mais difícil. Daí eu falei para ele, mas é um adulto, eles querem ser batizados, eu expliquei tudo para eles, como era a igreja. Eles são de 8, é um primo e a família dele. Aí ele disse, então eu vou fazer assim, eu vou lá na cidade dele, lá na Vacaria, lá no Rio Grande, né? Vou falar com o pastor de lá. Aí ele foi lá na Vacaria, falou com o pastor disse, olha, você pode tomar posse lá para tomar conta, porque nós temos só 12 membros aqui e não temos possibilidade de evangelizar lá. Aí o pastor foi comigo lá, de Laje, né? E cruzemos o rio, fomos lá na casa desse irmão, aí combinou tudo, batemos, achamos uma cachoeira que descia assim de uma serra assim, bem perto da casa dele. Ali lá ela fazia, quando ela caía no Pelotas, ali ele fazia um remanso assim, o pastor foi lá, mediu, dava, fazia o batismo, a água dava por aqui, deu tudo certinho. Então tinha um pé de árvore, tinha um pé de árvore grande assim, daí a gente andou por ali, convidando o pessoal para assistir esse batismo, ele combinou tudo lá, o dia do batismo, né? De Laje, eu já estava morando de Laje, tudo de lá. Viajava de Laje, a Anitta Garibaldi tinha 112 quilômetros, startava do ônibus, 18 quilômetros de a pé. Tinha serra lá, não era brincadeira. Então, foi combinado o batismo, daí convidamos os pessoal por ali, veio muita gente curiosa por ali, né, veio. E o pastor trouxe uma mensagem ali, e olha, não havia que aguentasse, aqueles homens com crianças para observar, saíam chorando assim. Não podia. Aí alguém aceitou de servir a Deus com nós, né, naquele dia, né, no batismo. Aí tinha um pé de aroeira, que ali embaixo daquele pé de aroeira foi feita a pregação, numa árvore grande que tinha, né. Aí ele deu aquela árvore ali com um testemunho daqueles que aceitaram servir a Deus, né? Testemunho para que eles não se desviassem, que nada tirasse eles. Eles olhavam para aquela árvore e se lembravam, não, eu prometi para Deus que eu ia servir. Aí eu perguntei para ele, por que o senhor fez uma árvore para testemunho? Ele disse, sempre tem que deixar um temor ali, porque o mundo sempre quer trazer de volta o que se converteu. E tá bom, tá. Aí passou-se o dia, como eu falei para ti, né? Aí evangelizei um professor, o professor aceitou Jesus, o fazendeiro aceitou, a mulher quando aquela gente lá, a família tudo bem educada, os filhos foram tudo, saíram tudo, só ficou o casal lá na sala com nós. Naquele dia o meu cunhado foi junto comigo lá, eu convidei ele para ir, e levei um violão, né? E chegamos lá na casa do fazendeiro, receberam nós, os filhos foram tudo lá e ficaram só o casal na sala. Daí quando eu comecei a falar para eles assim, contar tudo, aí ela disse assim, eu já escutei, quando eu morava em Santa Maria, eu morava noutra cidade, lá que eles compraram ali. Eles gostou também, conhecemos tudo direitinho. Aí eu perguntei para ele, se eu aceitava nós cantar um hino, nós temos um violão aqui, eu e meu cunhado, nós vamos cantar um hino. Aceitar. Cantamos o hino da harpa 422, parece que é 422. Não, 407, da harpa. Mas eles gostaram tanto, e aceitaram também servir a Deus com nós. E daí o segundo batismo foi programado ali, eu morava em Laje também, não era fácil. Nós viajava de Laje a Anitta 112 quilômetros, mas por 18 quilômetros a pé. Aí o pastor combinou o batismo, tudo, e lá já tinha bastante crente. Aí combinou o batismo, e
bom o irmão Pedro, aí lá eu acompanhei ele por aí, eu sempre trabalhei bastante com Jesus, graças a Deus. Aí fizemos uma mochila de avental de batismo, né? Capa de batismo, né? Mais umas coisas que levamos, uma mochilona cada um. E o ônibus saía de Lares às 5 horas da manhã. E nós ia de ônibus até a Anitta, né? E como chegamos na Anitta, aquela mochilona cada um. Embarquemos lá e enfrentar 18 km a pezito. Na meio da mata, aquela estrada no meio da mata, fazendeiro, só estrada de caminhão do pegar madeira. E aí encontrei um homem ali, um caboclo velho ali. Aí eu perguntei para ele, comecei a conversar ali. Ele disse, olha, eu sei uma picada, ele deu uma picada aqui, vocês descem a serra aqui, ó. E vocês cruzam, lá tem um que cruza vocês lá, o Rio Pelota, lá com a canoa, ele tem um bote lá. E vocês vão sair quase na frente desse fazendeiro que vocês de lá, quase, é bem perto da fazenda. Aí, nossa, portava mais de 10 quilômetros para nós, por cruzar aquela mata. Mas desceu um picadão, pedreiro por aí abaixo, agarrado por ali, fomos com aquela mochila. Quando chegamos lá embaixo, eu olhei pro Pelota, o rio estava cheio, meu Deus. Difícil, eu nunca tive medo de nada, de morrer mais naquele dia. Eu assumi, agora ninguém vai ver mais nós. Porque passava galho de pau, aquele rio correntoso. E o caboclinho lá dava coragem para nós, ele disse, vocês podem embarcar aqui, porque eu eu conheço esse rio, eu sei cruzar ele quando ele está cheio. Mas um botezinho pequeno ali, com um rio daquele correntoso, eu disse, não. Quando chegou no meio do rio assim, olha, eu pensei assim, nunca mais eles vão ver nós, nem ninguém, porque se a canoa tomba aqui, nossa do céu, um rio tremendo ali. Aí, quando chegamos do outro lado, até parece que aliviou tudo. Cruzamos o Pelota. Aí foi o segundo batismo na casa dele, mas tinha gente, bastante gente. Daí se reuniram os maiorais deles lá, né, os mais que podiam. Então falaram que eles queriam que eu fosse o pastor deles lá. Fizeram uma igrejinha de madeira. O Zé ligou também atrás para o pastor da Anitta. Está lá a igrejinha ainda. Ainda tem aquela igreja de madeira daquele tempo. É. E aí eles queriam que eu fosse o pastor deles lá. Eu disse, olha, irmãos, é assim, ó. Se Deus me desse o dom de pastorear a igreja, de bom gosto eu ia ficar aqui com vocês. Mas Deus não me deu o dom de pastorear a igreja. Então, e era difícil de arrumar alguém para pastorear lá, não era fácil. Eles fizeram uma casa para a pessoa morar, eles sustentavam um ano, as pessoas, né? O pastor lá, e dava terra para plantar tudo lá, e tinha tudo lá. Até que o pastor arrumou um casal, tinha assim, um casal novo, assim. Ele era presbítero, ele era de Curitibanos, ele estava morando em Lares, né? Pagava aluguel, né? Daí ele aceitou, ele levou lá, mostrou isso para ele. Aí arrumou um pregador para lá, que era esse moço. Daí cuidou da igreja. Aí fizeram, como é que se diz, contaram o povo que tinha ali, né? Dentro de 1 ano e 3 meses, por intermédio daquela primeira família que eu ganhei para Jesus ali, tinha 202 crentes. Dentro de 1 ano e 3 meses. Mas olha, foi uma história muito grande. Até o pastor Alano quer fazer um livro disso. Maravilhoso. Irmão Pedro, uma pergunta para o senhor. O que motiva o senhor a continuar com Jesus? Olha, irmão, quando eu escuto, às vezes, alguém, assim, até aqui na igreja, né? Alguém pensar em desistir, coisa que eu nunca na minha vida, eu estou com 60, vai fazer 68 anos agora que estou na Assembleia de Deus, mas eu nunca pensei na minha vida em desistir, para ir para onde? Desistir para onde? Eu nunca pensei isso para mim. Eu fui uma pessoa, servi a Deus, Deus me abençoou em tudo, eu nunca pedi prosperidade, Deus me deu tudo para mim, eu tenho a minha casa para morar, tenho a minha poupança boa para viver. Tudo que Deus me deu, eu nunca andei pedindo prosperidade, nada. Deus me deu tudo até hoje. Foi coisa que eu nunca pensei na minha vida de desistir. Quando eu escuto lá, você pensa em desistir, ou eu começo a pensar, mas para onde? Quando eu pego a me lembrar da passagem quando Jesus pegou aquela multidão lá, né? Então, tinha uma multidão a Bíblia ali, né? Eles não gostaram da pregação
de Jesus. A Bíblia não diz o que Jesus estava falando, mas era pregando, né? Aí a Bíblia diz que saiu um após o outro, foram tudo embora, ficou só os 12. Jesus olhou para os 12 e disse, vocês querem ir também? Pode ir. O apóstolo Pedro disse uma palavra forte mesmo, que não tem outra saída. Ele disse, para onde nós iremos, Senhor, se é tu que tens a palavra da vida eterna? Aonde que nós vamos? Então, aquilo tudo para mim, cada vez se afirmava mais, cada vez mais prazer de servir a Deus. Eu nunca tive desânimo, nunca... A luta dessa vida aqui, eu tive tribulação grande também, bem grande mesmo. Eu morei uma vez na divisa do Mato Grosso, lá com o Paraguai ali, e passei uma vida muito ruim ali. Bem triste mesmo, uma luta grande, mas nunca pensei em desistir. O senhor está com quantos anos, irmão Pedro? Eu estou com 95. E me conta o segredo desses 95 anos. Tem muitas pessoas que partem cedo, né, irmão Pedro? Mas olha, o senhor tem 95 anos e firme com vigor. Ah, não, aí vem da minha conversão, né? Tá dia 2 de junho agora, vai fazer 68 anos. 68 de fé. De fé, servindo a Deus nesse caminho santo aqui. Faz 68 anos, vai fazer agora dia 2 de junho. E conta aquele segredo que você contou para a enfermeira lá, porque ela perguntou para o senhor qual que é o segredo da sua idade. Ah, porque eu estava esperando uma chapa ali que a médica tinha pedido, uma médica. Estavam as três conversando comigo ali, num reservado aí, eu pagava o plano de saúde, né, ali na Santa Isabel, né? E conversamos ali, aí eles conversaram sobre a criança e nascimento e lá. Aí elas estavam todas três grávidas, né? Aí estavam discutindo ali, falando ali sobre o nome que eles iam botar no que ia nascer, né? Aí eu falei para a médica assim, eu tenho uma ideia para dar para a senhora. Se um nome, não sei se a senhora vai gostar. Aí ela perguntou com ela, disse Emanuel. Aí ela ficou assim, né? Ficou assim. Daí eu disse, a senhora sabe qual é o significado de Emanuel? Ela disse, não. Eu disse, é Deus conosco. Ah, ela pegou o caderno lá e ela disse, eu não sei ainda se vai ser homem ou mulher, mas eu já marcou lá, se for homem eu vou botar esse nome. E daí uma enfermeira daquela estava vendo que eu estava falando assim as coisas de Deus ali, ela pegou e disse, o senhor quer ir comigo um pouquinho ali? Aí eu disse, vamos. Ela pegou uma cadeira, levou e falei para ela, levou num reservado assim que tinha assim atrás. E disse, senta ali, eu sentei. Disse, conta para mim o segredo dessa idade que o senhor tem aí, com essa saúde toda, qual é o segredo? Aí eu falei para ela, olha, o segredo, o alimento resolve muito. Eu disse, mas ser obediente a Deus é o segredo que eu posso dizer para a senhora, é servir a Deus. Aí contei a história para ela do rei Ezequias, né? Ele servia a Deus de todo o coração. Quando chegou o tempo dele morrer, Deus mandou o profeta Isaías lá e disse, olha, põe a tua casa em ordem que tu vai morrer. E a Bíblia diz que o rei Ezequias virou para a parede e chorou amargamente. E Deus se compadeceu, deu mais 15 anos de vida para ele. Então, o segredo que eu vou dizer para a senhora é servir a Deus. Quem serve a Deus, Deus prolonga os dias. Deus prometeu pro Salomão, se ele obedecesse tudo que ali, Deus ia acrescentar os dias dele. Isso também, né, Salomão? Verdade. Bom, Pedro, e agora uma mensagem que o senhor deixa para quem está te vendo, para quem está te ouvindo. Uma mensagem que o senhor deixa para eles. A mensagem é que o meu conselho é que todos viessem ao conhecimento da palavra de Deus e servir a Deus, porque não tem outra solução. Ou servir a Deus e ir para o céu, ou servir o mundo e ficar.